Mas, irmão, irmã, já convido vocês se sentando, as pessoas que estão no fundo. Eu peço, já vai se aproximando, amado. Já vai se aproximando, se ajude mais aqui perto das colunas, tem lugar aqui aí na frente, né, para se sentar. Aqui tem todas as cadeiras, eu peço para você, se aproxime. Se aproxime porque eu creio que nessa noite o Senhor ele tem realmente algo especial para nós. Ele tem realmente a transformação para acontecer, uma transformação para acontecer em nossas vidas. E eu creio nisso. Mas antes de já iniciar, muitos irmãos brincam que eu falo muito, então eu não vou falar muito antes de me apresentar. Então assim, antes de tudo eu queria me apresentar, como o Amado falou, meu nome é Lincoln. Eu vim, irmão, do outro lado da cidade, lá da Zona Sul, do Campos Alemães, do Grupo Geração Jorbois. E assim, é com muita alegria que eu vim aqui hoje, porque eu creio que o Senhor não me tirou do outro lado da cidade para vir aqui e a gente ficar da mesma maneira. Eu creio que Ele me tirou de lá porque Ele tem uma obra para fazer na minha e na tua vida, irmão. Eu creio que Ele realmente me tirou de lá, não apenas eu, mas meu pai, minha mãe, as duas irmãs que vieram junto comigo, porque tem obra para acontecer aqui nessa tarde, amém, irmão? Amém? Vocês creem nisso? Sim ou não? Sim! Aqui falaram que era um grupo de jovens, sabe assim, eu falei, estava esperando assim que as pessoas se sim, sabe, com um fervor no coração. E vocês creem que realmente o Senhor vai vir transformar as nossas vidas nessa tarde de hoje? Sim! Sim ou não, amado? Sim! Sim ou não, irmão? Responde no fundo do seu coração. Sim! Sim ou não? Sim! Irmão. Então assim, eu já queria pedir pro pessoal, eu queria que vocês aprendessem a cantar essa música junto comigo. É uma música assim, eu queria que a música profética para nós nesse dia de hoje. Eu queria que ela venha falando tudo o que a gente precisa. Era uma música realmente especial e eu queria que ela falasse aos nossos corações.
A primeira frase dela, ela começa assim: eu quero ser verdadeiro cristão. Irmão, isso não é nada mais, nada menos do que o tema que hoje me chamaram para aqui pregar. Para que realmente um chamado, muito mais do que uma simples frase, não, mas um chamado de Deus para nós essa tarde, de ser verdadeiros cristãos. Agora sim, eu convido para você, olhe para essa pessoa bela que está ao seu lado e pergunta: irmão, como a gente vai ser verdadeiro cristão? Como a gente vai ser verdadeiro cristão, amado? Pergunta para o irmão, nossa, e o que ele respondeu? Vamos lá, o que ele respondeu, ele sabe? Fala para a pessoa assim que está do seu lado: eu não sei muito bem, mas eu convido você a pegar a palavra de Deus comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que a gente vai descobrir. Fala para ele, amado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Na Bíblia Ave Maria, página 1523. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia aqui. Na página 1523. Isso, 1523. Amém? Amém? Vamos lá então. No versículo 12. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Irmão, eu queria você aplaudir essa palavra, porque eu sei que ela vai trazer transformação nas nossas vidas. Eu creio que realmente ela vai transformar, vai trazer uma solução de permanecer firme em todas as perseguições. Irmão, essa palavra, ela foi uma palavra escrita por Paulo, uma carta de Paulo escrita a Timóteo. Você vai falar assim, Lincoln, mas quem foi Paulo e quem foi Timóteo? Legal. Paulo, amado, ele foi um grande, ele não conheceu a Jesus, mas ele mesmo assim, ele teve uma experiência diferente com o Senhor, e a partir dessa experiência, ele começou a pregar o Evangelho, e com isso, ele começou a direcionar muitos irmãos, e uma das pessoas que ele direcionou foi Timóteo. E assim, como que ele direcionava Timóteo? Através das cartas. Desde que nós pegamos na palavra, temos 2 cartas para Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo. E assim, por quê? Qual é o motivo de Paulo escrever a Timóteo? Simplesmente porque Timóteo ele precisava de uma palavra, naquele instante, de consolo, uma palavra de transformação. Precisava de uma palavra para que ele realmente pudesse permanecer na caminhada. E no capítulo 3, Paulo escreve isso, para que realmente todos aqueles que viverem piedosamente, todos aqueles que realmente viverem de acordo com o que o Senhor deseja, vão ser perseguidos. E aí que está, irmão. Para a gente ser verdadeiro cristão, como eu falei no princípio, nós temos 2 coisas, de acordo com o que o Senhor nos quer falar esta tarde. A primeira, que nós precisamos viver piedosamente. E se nós fizermos isso, a segunda é consequência. A perseguição vai vir. A perseguição vai vir, porque ele está falando, a palavra de Deus não mente para nós. E eu quero começar a falar primeiramente de o que é viver piedosamente. Amado, eu achava que eu sabia o que era viver piedosamente. Até o momento que eu abria o dicionário e fui procurar o que é ser piedoso, o que é ser uma pessoa piedosa. Aí lá assim, por incrível que pareça, estava escrito assim, é alguém que faz piedade. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui procurar, e o que é piedade? Aí veio a palavra do Senhor para mim. Você vai falar, do dicionário, irmão, palavra de Deus que veio no meu coração, que penetrou de uma maneira diferente, porque no dicionário estava escrito que piedade é ter amor e zelo pelas coisas do Senhor. Então a primeira coisa, para nós sermos verdadeiros cristãos, nós temos que ser piedosos.
nós temos que ter amor, nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado com aquilo que é do Senhor. Nós temos que realmente cuidar de uma maneira diferente, não um cuidado apenas, sabe, um cuidado que você tem com as coisas materiais, um cuidado que você não deixa a pessoa muitas vezes encostar muito bem, não. É um cuidado, muito mais que um cuidado, é um amor diferente. Quais são as coisas que nós temos que tratar dessa maneira? Eu queria, primeiramente, as coisas do Senhor que estava falando, todas as coisas. A primeira coisa que eu queria falar para você, amado, da sua família. A sua família foi criada por Deus. Ela é de Deus. Ela pode ter muitas dificuldades, muitos problemas, mas ela foi criada e instituída por Deus. Se ela foi criada por Deus, se ela é uma coisa de Deus, nós temos que amar e cuidar dela. É o primeiro ponto. Se ela foi uma coisa criada por Deus, nós temos que cuidar e amar a nossa família, para nós sermos verdadeiros cristãos. E eu venho questionar você, amado. Você tem sido verdadeiro cristão dentro da sua casa? Você tem sido verdadeiro cristão junto com seu pai e com sua mãe? Você tem sido verdadeiro cristão junto ao seu irmão muitas vezes? Porque é fácil, me desculpa, irmão, mas vir aqui no grupo de oração, dançar com os irmãos, tudo muito belo. Eu sei, eu gosto também. Mas quando a gente chega em casa e a gente briga com nossos pais, é muito fácil quando a gente vem aqui no grupo de oração, se diz cristão, mas não quer viver verdadeiramente o nome cristão dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias. Isso é um primeiro ponto. Viver piedosamente também não é apenas dentro da nossa família. Isso é só o comecinho, mano. Viver piedosamente também com os nossos amigos na escola. Aí é difícil. Porque, sinceramente, irmão, a gente amar as pessoas da nossa família, às vezes é até fácil, vamos dizer assim. Porque é nosso pai e nossa mãe, a gente nunca vai deixar de... Eles nunca vão deixar de ser nosso pai e nossa mãe. Mas... meu amigo de escola, e um vizinho, um conhecido, muitas vezes a gente chega na sala de aula, eu tenho exemplo como é a própria sala de aula. É um falando mal do outro. Uma menina faz certa coisa errada com algum moleque, fica com algum moleque lá, qualquer coisa do tipo, meu Deus. A menina é taxada pela escola inteira, inclusive pelos que se dizem cristãos. Às vezes até quem é cristão é o primeiro a se falar, né? Às vezes acontece alguma fafá na escola, algum porém lá. Às vezes quem ajudou são os que se dizem cristãos. Eu não sei se você está me entendendo, amado. Mas se dizer verdadeiro cristão é muito mais do que a gente levar uma Bíblia embaixo do braço, sabe? Claro que muitas vezes a gente, por ser cristão, a gente necessita fazer isso, porque a gente não vai ficar escondendo a palavra de Deus. Mas é muito mais que a gente vir aqui, que lugar belo que esse daqui, Deus acontece aqui neste lugar. Que belo que é nós estarmos aqui, mas se nós não recebermos o que estamos recebendo aqui todo domingo no Espírito Santo e levar isso para os lugares onde vamos, de nada adianta. De nada adianta. De nada adianta. Estou achando o pessoal um pouco meio tenso. Olhe para esse amado que está do seu lado. Olhe para ele, é sério, irmão? Pergunta para ele assim: tá fácil ser verdadeiro cristão? Ou tá meio difícil?
Porque, sabe, amado, é complicado. Porque a gente, assim, que muitas vezes, nós que somos jovens, muitas vezes a gente começa a vir num grupo de oração, a gente começa a participar de certas coisas dentro da igreja, e realmente nós temos que bater em nosso peito e dizer que somos cristãos, somos cristãos. Temos que realmente bater em nosso peito e dizer. E por isso eu convido você a cantar mais uma vez essa música comigo, dizendo mais uma vez que você é verdadeiro cristão. Mas, amado, eu quero que agora você já cante entendendo que ser verdadeiro cristão não é apenas vir aqui no grupo de oração, amém, amado? Mas é você também levar o que você aqui está recebendo para a sua casa, para o meio dos seus amigos, para realmente aonde você estiver, para que você possa muito mais do que vir aqui receber grandes bênçãos da parte do Senhor, mas que você possa levar isso para os lugares onde você vai. Canta, prestando atenção no que você está cantando, porque realmente, como diz a música, eu quero ser verdadeiro cristão, mas antes disso, eu quero viver piedosamente. Eu quero viver com amor pelas coisas do Senhor. Eu quero viver com amor por aquilo que realmente Deus colocou na minha vida. E, amado, o que Deus colocou na sua vida não é qualquer coisa, é sua família, seus amigos, e muito mais do que isso. E Deus coloca realmente, muitas vezes, trabalho, coloca escola, estudos, coisas para você crescer, irmão. Aí está as coisas do Senhor, e você precisa amar isso e viver piedosamente nessas áreas, para você ser verdadeiro cristão. Vamos cantar. Eu quero ser verdadeiro cristão, vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. Na perseguição. Vamos cantar, amado, vamos falar. Eu quero ser Verdadeiro cristão. verdadeiro Você quer, cristão, vivendo piedosamente. você quer, irmão, cante. Na perseguição. Canta, amado, eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser Verdadeiro cristão. verdadeiro cristão, vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. Cante, irmão, vamos, vamos, vamos. Eu quero ser Se não só se você quiser dizer, você canta. Canta, mas é dentro do seu coração, irmão. vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. E agora entra, Deus, na parte que às vezes eu acho que é mais difícil, a perseguição, irmão. E que como irmão, nossa, glória a Deus, pelo irmão que conduziu aqui antes a oração, em que ele leu que bem-aventurados que são perseguidos. E realmente, amado, bem-aventurado somos nós que somos perseguidos. Porque assim, irmão, quando a gente começa a ir para o grupo de oração, porque até agora eu só falei ao lado, né? Falando para a gente ser verdadeiro cristão. Mas eu queria falar que, quando nós começamos a ser verdadeiros cristãos, na parte da piedade, quando nós começamos verdadeiramente a começar a amar as coisas que o Senhor nos deu, quando nós começamos verdadeiramente a entregar a nossa vida ao Senhor, amando aquilo que Ele nos entregou, irmão, aí como diz a palavra do Senhor, aqueles que viverem piedosamente, sofrerão a perseguição. Aí começa, irmão. Aí começa a verdadeira provação de nós. Porque como eu usei o exemplo da Bíblia, às vezes quando nós começamos a vir para a igreja, nós começamos a andar com a Bíblia embaixo do braço. Aí você tem aqueles amigos seus que moram na rua da sua casa. Aí você coloca a Bíblia embaixo do braço e você ama eles. Você começou a realmente tratar eles de uma maneira diferente. E assim, aí mesmo assim, para eles tudo normal, né? Até aquele momento. Mas aí você começou a andar com a Bíblia embaixo do braço para ir para o grupo de oração, irmão. Aí vem a perseguição. Aí vem aquele amado falando, não, lá vai mais um para a igreja lá vai mais um padre, lá vai mais um não sei o que lá. E começa a zombar a sua cara, irmão. E começa a realmente tirar com você.
já começa a perseguição. Mas é só o começo. Como eu comecei antes com o exemplo da família, a gente começa a enfrentar o Senhor, começa a ter uma vida com Ele, começa a realmente ser verdadeiro cristão, começa a amar nossa família, a respeitá-la, a ter todo um tratamento diferente com ela. Mas as nossas atitudes também dentro da nossa casa mudam. Muitas vezes, em vez de a gente estar assistindo uma televisão, a gente começa a nos fechar em nossos quartos, começamos a orar. Nós começamos a fechar em nossos quartos e começamos a rezar um terço, não sei. Aí às vezes é a perseguição, irmão. Não estou querendo dizer que muitas vezes nosso pai e nossa mãe, eles são maus, pelo contrário. Às vezes eles não fazem isso por mal. Mas muitas vezes eles querem ver a presença dos filhos. E por isso, às vezes, quantas vezes aconteceu isso comigo? Abrem a porta do meu quarto e olham lá, estou lá rezando meu terço. Estou lá lendo uma Bíblia e falam assim: o que você está fazendo aí? Estou aqui lendo a Bíblia um pouquinho e tal. Mas muitas vezes nossos pais estão querendo chamar: vem aqui para junto de mim. Vem, mas nós sabemos, porque nós queremos ser verdadeiros cristãos. Então por isso nós precisamos fazer isso. Precisamos mudar nossas atitudes dentro de nossas casas e começar a realmente lá fazer coisas diferentes, não apenas mais ficar assistindo as novelas, ficar perdendo tempo com muitas vezes coisas que não convêm, não. Mas nós vamos perder, entre aspas, perder esse tempo, mas sim gastá-lo de uma maneira melhor, fazendo coisas para o Senhor, orando, rezando um terço, lendo a Bíblia. E muitas vezes nossos pais não entendem, minha mãe e meu pai estão ali atrás, e eu tenho isso como prova dentro da minha casa, porque quantas vezes que meu pai e a mãe não falou assim, não achou que eu estava louco, não achou que eu estava meio, não sei, dando da cuca, né? Porque eu me trancava no meu quarto e ficava lá na minha. Quantas vezes que eu não estava a orar e minha irmã chegava a abrir a porta do meu quarto, assim, a porta do meu quarto é de correr, amado. Ela faz um barulho assim, correr assim, né? E minha irmã chegava na porta do meu quarto e, limpo, para de orar, eu estou querendo fazer tal coisa aqui, eu estou querendo fazer tal coisa ali. E ela falando, nossa Senhor, que bênção, glória a Deus. Entendeu? Aí começam as perseguições muitas vezes na nossa casa. E sabe, amado, não tem o que fazer. A gente tem que viver. Porque muitas vezes nós, para alguns cristãos, quando a gente fala de perseguição, muitas pessoas pensam que perseguição tem totalmente a ver com morte, tem totalmente a ver com uma pessoa encostar uma faca, uma arma na sua cabeça e falar: para de pregar esse Jesus. Mas não é isso que eu quero pregar para você. Porque como você, eu também vivo da mesma maneira que você, eu sou jovem como você. Sinceramente, eu estou aqui pregando o Evangelho e não tem ninguém aqui querendo me matar, querendo me perseguir dessa maneira. Não convém eu chegar aqui para você e falar assim: irmão, você quer lá? Porque a gente vai sofrer perseguição de pessoas, sei lá, futuramente, irmão, eu creio que talvez isso irá acontecer. Mas neste momento, não é isso. Muitas vezes a perseguição que nós sofremos é dentro de nossas casas. E não é, como eu vou repetir, e não é porque nossos pais são maus, não, amado. Às vezes eles estão querendo fazer isso pensando em nossos próprios bens. Só que a gente precisa, nós sabemos que nós precisamos muitas vezes nos colocar diante da presença do Senhor. Mas não é só isso. Como o segundo exemplo que eu citei, na escola, aí você vem para o grupo de oração, você assume verdadeiramente para a sua vida que você é verdadeiro cristão, você começa a viver dentro da sua escola, você começa a tratar diferente os seus amigos, você começa a realmente, junto deles, começar a realmente ter um diálogo diferente, não mais aquele diálogo assim, sabe, cheio de palavrões e coisas mais. Você começa a mudar a sua atitude e verdadeiramente começa a ser um verdadeiro cristão, um sinal de Cristo para aquelas pessoas. Irmão, aí também começa. Aí começa que muitas vezes eles começam a zombar de você, sim. Que nem eu vou contar um testemunho próprio, porque assim, Deus ele faz a gente viver antes da gente pregar. E durante essa semana que se passou, irmão, glória a Deus por isso. Essa semana que se passou antes dessa pregação, quando eu fiquei sabendo do tema, comecei a preparar, a orar em cima.
Irmão, começou umas provações na minha vida, umas perseguições. Eu vim compartilhando com as irmãs dentro do carro, nessa questão da escola. Era quinta-feira. A última aula, o professor tinha passado toda a matéria, era até um professor substituto, porque a professora tinha faltado. Ele tinha passado toda a matéria, a gente teve uma atividade, ele liberou na última aula que nós pudéssemos ficar no pátio e conversando para depois a gente sair. Normal, né, irmão? Coisa de jovem e tal. Todo mundo foi jogar bola, a molecada, as meninas ficam conversando. E assim, irmão, como eu sabia que eu precisava estar aqui hoje, eu falei, eu vou rezar diante do Senhor. Eu preciso gastar meu tempo com uma coisa assim, que talvez ali na frente vai me dar alguma resposta. Então eu fui num cantinho assim, meio que perto do banheiro. Ali eu sentei no meu cantinho e comecei a rezar meu terço. Tudo normal, né, irmão? Mas só que aí veio uma amiga minha na minha sala, assim. Ela veio em direção para ir ao banheiro. Aí quando ela me viu, ela falou assim: Lincoln? Eu falei: oi, tudo bem? Aí ela falou assim: nossa, cara, como assim? Você é todo meio zoado, velho. Você fica todo lá no canto, sozinho. Os moleques estão tudo ali na quadra jogando. As meninas estão ali conversando e você está aí sozinho. Eu só ri e falei: ah, eu estou aqui suave, de boa. Mas ali, irmão, naquele momento eu via, porque eu estava orando por esse momento, e eu me coloquei assim, eu falei: nossa, é exatamente o que o Senhor está colocando no meu coração. Que muitas vezes, irmão, quando a gente começa a, entre aspas, assim, se colocar um pouco de lado para a gente fazer uma coisa diferente, quando a gente, irmão, eu quero que você me entenda, não é para a gente ficar se isolando do mundo, não, a gente tem que vir no meio dele, mas assim, a gente tem que ser diferente lá naquele meio, a gente tem que ser verdadeiro cristão lá no meio. Mas aí que tá, quando a gente é verdadeiro cristão, as pessoas às vezes zombam de nós, as pessoas muitas vezes vão olhar para nós e falar assim: aquele cara é louco, por que ele está lá no canto dele, se ele está todo mundo fazendo outra coisa que é bem melhor, e ele está no canto dele, ele é meio, esqueci o nome daquela doença lá, que a pessoa autista, ele é autista, porque ele fica no canto dele lá sozinho. Mas irmão, eu escolhi isso para a minha vida, eu escolhi ser verdadeiro cristão na minha vida. Eu não estou dizendo também que é para você ficar, amado, o tempo inteiro rezando terço e não jogar uma bola às vezes, não é isso, irmão. Mas é saber muitas vezes o momento de fazer as coisas. E assim, quando eu vivi esse momento, quando nós muitas vezes somos perseguidos, meio que batem dois sentimentos dentro de nós. O primeiro, que é sempre o que acontece, meio que uma tristeza, uma mágoa, uma dor. Porque, irmão, não é legal às vezes você ser meio taxado de louco. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta que muitas vezes a gente chega assim e as pessoas falam de você: você é meio louco, você, irmão, não é legal. Vai bater uma tristeza, vai bater uma coisa assim realmente diferente, sabe? Sei lá, uma tristeza, uma dor, não sei explicar o nome desse sentimento. Mas ao mesmo tempo, se você pensar por alguns segundos, o seu coração se alegra. Por quê? Porque, como diz a palavra, os que vivem, os que realmente viverem, né? Como diz a palavra, os que viverem piedosamente vão ser perseguidos. E quando nós vemos que estamos sendo perseguidos, quer dizer que estamos sendo verdadeiros cristãos. Quando nós vemos a provação, a dificuldade, quer dizer, ali nós estamos sendo verdadeiros cristãos. Ali, exatamente naquele instante, nós estamos conseguindo viver o que Cristo nos está chamando a viver. Eu não sei como o irmão ministrava aqui no princípio. Eu não sei como que anda a sua vida, irmão. Eu não sei se você já está sofrendo perseguição, porque você já está vivendo um certo tipo de, um certo grau de viver piedosamente. Eu não sei se você ainda não começou a viver piedosamente e está talvez hoje com a vontade de querer viver deste modo. Mas, irmão, hoje, eu sei que hoje Deus, Ele quer nos instituir, Deus, Ele quer realmente colocar em nosso coração uma verdade de ser verdadeiros cristãos aonde formos, para nós vivermos lá piedosamente amando, para que nós possa realmente aflorar de dentro de nós o verdadeiro amor para as pessoas.
pessoas, para que de nós possa sair um verdadeiro amor para todas aquelas pessoas. E consequentemente, às vezes, amados, vamos ser sim perseguidos, porque isso muitas vezes acontece, irmão, e não foi apenas hoje. Paulo, ele foi perseguido. Paulo, sabe o que eu falei no começo? Paulo, quando ele escrevia essa carta para Timóteo, ele já tinha sido preso, e nesse momento ele estava fugindo de outra perseguição que ele estava tendo. Além disso, Timóteo, com certeza, você acha que Paulo escreveu isso por ele por acaso? Não, porque naquela época todos os cristãos eram perseguidos, mas a perseguição era diferente. A nossa perseguição é outra, é hoje. Nossa perseguição hoje é outra. Nossa perseguição é no dia a dia, é o nosso modo de ser jovem, mas ser de Deus. É o nosso ser jovem, mas ser de Deus. Mas aí que tá, quando a gente é de Deus, muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas vão achar que nós somos loucos. Eu convido, amado, você de novo a cantar essa música comigo, mas declarando, irmão, se você verdadeiramente quer ser verdadeiro cristão, que você possa cantar novamente essa música, mas canta, amado, com coração, sinceramente. Eu vim aqui falar, não vai mudar muita coisa. Os servos do grupo falarem, não vai mudar muita coisa. Tudo depende de você hoje. Se você quiser ser verdadeiro cristão, irmão, se você quiser ser verdadeiro cristão, Deus ele vai te capacitar. Deus ele verdadeiramente, ele vai te honrar, ele vai te ajudar a você viver piedosamente e vai fazer você permanecer nas perseguições. Mas só se você querer, irmão. Hoje depende de você. Eu convido você a cantar essa música de novo. Eu quero ser verdadeiro cristão, vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. Eu quero ser verdadeiro cristão. Cante, irmão. Mas cante verdadeiramente isso, porque isso hoje para nós é servir de oração. E vai cantando, irmão. Eu quero ser verdadeiro cristão, vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. Eu quero ser Cante, amado. verdadeiro cristão, vivendo piedosamente, mesmo na perseguição. E assim, antes de encerrarmos e para nós orarmos, Deus é cabuloso, sabe? Deus ele é tremendo, irmão, você não tem noção. A passagem que me deram para pregar foi a que eu falei no princípio, 2 Timóteo 3,12. Mas quando eu orei, Deus ele colocou uma passagem no meu coração. Deus colocou uma passagem no meu coração e, como eu falo que Deus é cabuloso, foi a mesma passagem que o irmão ministrou para nós aqui. Então, eu queria falar para você, da mesma maneira que hoje nós iniciamos, vai ser a mesma maneira que hoje nós vamos terminar, com a mesma palavra que está em Mateus 5:10. Não precisa pegar, eu vou ler. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmão, da mesma maneira, na mesma palavra, bem-aventurados, irmão, bem-aventurados, nossa, essa palavra toca o meu coração. Bem-aventurados, não é qualquer coisa, sei lá, felizes, não, é bem-aventurados. Bem-aventurados que vão ser perseguidos. E irmão, sabe quem são os que
os verdadeiros cristãos. Não vão ser perseguidos aqueles que se dizem cristãos. Não vão ser perseguidos aqueles que realmente se dizem ou têm o nome de cristão. Não vão ser perseguidos aqueles que vêm no grupo de oração e realmente usam camiseta de grupo de oração e fazem lá fora coisas que não convêm. Irmão, vão ser perseguidos os que realmente são verdadeiros cristãos. Os que são verdadeiros cristãos vão ser perseguidos, e os perseguidos vão ser bem-aventurados. Irmão, eu não sei se você quer ser bem-aventurado na sua vida. Eu não sei se você quer ser bem-aventurado realmente nos seus caminhos, no seu trajeto, no seu caminhar. Mas, irmão, se você quiser, o segredo de ser bem-aventurado para nós, aqui no dia de hoje, é simplesmente nós sermos verdadeiros cristãos. É nós, porque através disso, sendo verdadeiros cristãos, tomando essa decisão hoje, nós vamos ser perseguidos futuramente, ou hoje ou amanhã, eu não sei, mas seremos perseguidos através disso, vamos ser bem-aventurados. Irmão, eu não sei se você tem esse desejo de ser bem-aventurado no seu coração. Talvez você falou, esse cara falou baboseira para mim, que quase 30 minutos, eu não sei, mas irmão, se você está com os pensamentos, só presta atenção nessa coisa. Se você quiser ser bem-aventurado na sua vida, ter um caminhar com ele diferente, irmão, tem apenas uma coisa que você deve fazer: tomar a decisão hoje de ser verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão futuramente será bem-aventurado diante da presença do Senhor. Irmão, eu convido você a se levantar, mas se levante com certeza neste momento já, porque o Senhor vai trabalhar no seu